Olá pessoal, hoje nós vamos usar esse vídeo, nós vamos terminar com esse vídeo o assunto da nossa segunda avaliação. Então hoje nós vamos falar sobre a subordem das serpentes. Bom, chegando aqui numa parte mais final da nossa aula, forma e função, em relação ao tipo de dentição, as serpentes podem ser classificadas em 4 tipos. Não tem valor de sistemática para definir linhagem, não é assim. Áglifa, optóglifa, proteróglifa e solenóglifa. Tudo isso tem a ver com a presa. Presa não é um animal a ser predado nesse caso, também é, mas aqui é outra coisa. Presa é o dente inoculador de veneno. As áglifas são a que não tem esse tipo de dente, elas são grupos mais derivados. Então, ela não tem presa, elas não são peçonhentas, ou tem uma peçonha muito fraca e tal, que alguns grupos possuem e acabam liberando ali pela saliva, mas elas não inoculam. As opistóglifas que têm as presas na parte mais proximal da boca, no fundo da boca. As proteróglifas lá na frente e as solenóglifas também lá na frente, mas nós vamos ver que tem uma diferença. Essa presa aqui tem um sulco e essa aqui tem um canal. Então a peçonha passa pela superfície do dente na proteróglifa, na solenóglifa passa por dentro do dente. Além disso, esse cara consegue guardar os dentes, esconder essa presa, que é muito grande, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mesmo na comparação, mas falando aqui dos esqueletos, estou mostrando os esqueletos. Então, os dentes das áglifas são muito parecidos entre si. Da opistóglifa, a presa, maior zona aqui no fundo da boca. Proteróglifa, a presa está lá na parte mais distal da boca. Solenóglifa também, mas a presa bem grande. Vocês percebam que ela está dobrada, ela está guardada ali. Ó, mais uma outra representação aqui, ó. Então aqui a gente tem uma jiboia, que é áglifa, a gente tem uma jararacuçu, que é uma solenóglifa. Perceba que essa representação tá legal, ele tem uma bainha, ele vai conseguir esconder o dente nessa bainha. A cobra cipó, que aqui a gente tem uma opistóglifa, ó, aqui a gente tem, e a coral verdadeira, que é proteróglifa, tem o dentinho lá na frente, certo? A coral é conhecida como ter a peçonha mais potente, mas ela não tem uma capacidade de inoculação muito grande. Quem causa os acidentes mais graves são as cascavéis, que são solenógrafas. Ó, mesmo canal lá para a gente ver a história da dentição, para a gente ver uma outra coisa. Olha que interessante que a gente viu, né, o crânio ali já estreptostílico, né, a abertura das hemismandíbulas. Aqui a gente está vendo, pensa aí se esse cara, qual tipo de classificação segundo a dentição. E esse aí também. Aqui já temos uma solenóglifa. Uma áglifa, aqui uma obstóglifa. Ó, dá uma olhada aqui, que é legal. Ó, na solenógrafa, ó o canalzinho se abrindo aqui. Ó. A peçonha vai passar aqui por dentro e vai sair lá na ponta. Aqui é legal, vou até pausar. Aqui a gente tem a áglifa e os dentes das áglifas, da obstóglifa e da proteróglifa, mas não importa qual das duas é aqui, só para a gente ver o canal, da solenóglifa. Então, o dente das áglifas, eles são todos iguais, são todos maciços. Nos dentes das optóglifas e proteróglifas, tem um sulco, ó. O dente é sulcado, então o veneno que vem lá do canal, lá da glândula, vai escorrer por aqui, vai penetrar no tecido da presa. Quando a gente chega aqui né, no outro aqui também, é um pouquinho mais profundo, nas solenóglifas, aí funciona como uma agulha mesmo. Então vai inocular profundamente no tecido do animal, a ser predado, a ser atacado ali, né? Bom, vamos passar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós vamos ter a dentição áglifa, então o dente sem sulco. Ó, mesma coisa, a gente vê todo mundo parecido, só muda mais ou menos o tamanho deles. A dentição opistóglifa, então a presa inoculadora lá no fundo da boca. Ó o sulco aqui, que interessante. Então a peçonha vai escorrer por aqui, vai ser inoculada na presa, desde a superfície da área mordida até o fundo. Esses dentes não são tão grandes, ó.
Mesma coisa com as proteróglifas. Tem um sulco já um pouquinho mais profundo, mas ainda é um sulco. E aqui é um sulco já um pouquinho mais profundo. Ainda temos aqui a superfície aberta, mas um pouquinho mais profundo. Que é o dente de uma coral, por exemplo. Coral verdadeira. A fenda ou sulco, isso aí não importa. E aqui das solenóglifas. As solenóglifas já tem uma presa grande, ó, bem grande. E canaliculada. A abertura, a fenda, a abertura está bem na porção distal. Né? Então esse cara vai morder, vai fincar essa presa na presa. Presa na presa é bom, né? Esse dente lá no cara que ele quer predar, vai passar bastante do músculo e vai lá no fundo. Então vai cair na circulação mais interna, vai cair nos vasos sanguíneos mais internos bem rápido. Tá? Que é interessante. Bom, falando das áglifas. A maioria das serpentes são áglifas. Tá? E as áglifas, assim, mas áglifa não coloca veneno, mas eles desenvolveram uma outra forma de caçar e de se defender, que é através da constrição. Então aqui nós temos duas famílias importantes. Boídeos, são as jiboias, as sucuris e as pitons, e as colubrides, que vão ser as caninano, cobra-cipé e boipeva. Tá? Sem aqui nenhum dente especializado. Então esse cara aqui não tem veneno, mas ele tem uma constrição bem grande. Ó, aqui matando um camundonguinho aqui por constrição. Exemplos aqui, ó, a jiboia, a sucuri e uma sucurizona grande. Um aviso, não faça isso, né? Esse animal não é para ser estressado. Se tiver algum problema numa propriedade sua que você conhece, chame a polícia ambiental, que eles recolhem e vão tomar a melhor decisão. Mas animal silvestre não é brincadeira, né? Então, eles têm uma coisa interessante, né, gente? Por que eu tenho que ter respeito pelos bichos? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que vai além de, porque é útil, porque caça isso, caça aquilo. Tem uma coisa que chama valor intrínseco da vida. O cara tá vivo, ele já é importante. Pronto, esse cara aqui tem uma história evolutiva fantástica. Bom, mas vamos lá. Os caras têm escudos pequenos na cabeça, escudos ventrais que se limitam aqui, ó, por ele ter esse movimento aqui, os escudos ventrais eles estão bem na parte ventral mesmo. Tem muitas espécies de outros grupos, que não boíde, que elas invadem a parte lateral do corpo. Tá? E não tem fosseta loreal, guarde esse nome aí. As opistóglifas, que tem a presa ou dente inoculador aqui no fundo, a gente vai ver aqui, incluem membros da família dos colubrides, como caninana, que é esse cara que a gente vê aqui, muito comum no Paraná, em plantação de cana, por exemplo, eles aparecem bastante. Eles têm uma peçonha não tão potente, mas tem. E as corais falsas, muitas corais falsas se incluem em colubride, tá? Nem toda coral falsa não tem peçonha, tá? Tem muitas espécies diferentes. Só que já tem duas, a Erythrolampus, que a gente vê aqui, e a Oquirôfos, que a gente vê aqui também. Tá? Algumas características delas aqui que servem para identificação. Olhos grandes, podem ser áglifas. Dentro de colubride você tem serpentes áglifas e outras opistóglifas. Áglifas não tem peçonha, opistóglifas tem. Proteróglifas, então o dente inoculador de veneno está aqui na frente. Então, os representantes de proteróglifas se incluem na família dos Elapidae. São as najas e as corais verdadeiras, muito famosas. Aqui uma naja, né, tem essa expansão aqui da parte logo perto do pescoço ali. E as corais verdadeiras, duas das mais importantes estão aqui, ó, dos gêneros Micrurus. Também não tem fosseta loreal, os dentes são pequenos, a cabeça é pequena. Geralmente tem essa sequência aqui de anéis negros, amarelos e vermelhos, mas não é sempre assim. Tem gente que pega só na cor para diferenciar coral falso de verdadeira. Não é sempre assim, porque tem muitas espécies, principalmente das falsas, mas de verdadeira tem mais de uma. Tem criadores de serpentes, né? No nosso estado tem bastante, região de Londrina tem bastante, que criam geralmente víboras, como os cascavéis e tal, e alguns outros grupos. Mas as indústrias farmacêuticas elas são interessadas mesmo, interessadas em todos os outros também, mas elas pagam caro
na peçonha das corais. O pessoal fala que vale mais do que ouro, né, o valor. Tá? O uso, gente, basicamente é para a indústria farmacêutica, pelas propriedades. Se você pensar assim, eles geralmente têm propriedade anticoagulante. Então, picou lá, o cara quer que a ideia é de que o veneno circule rapidamente. Então, é anticoagulante. E aí pode pensar em remédio para pressão alta. As indústrias farmacêuticas usam os compostos da peçonha para fabricar remédio de pressão alta, que aí dilui um pouquinho o sangue e diminui a pressão dentro dos vasos. Tá? Passei errado aqui, mas aqui a gente vê uma comparaçãozinha. Tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de uma coral falsa para uma coral verdadeira. Tá? Então esqueça um pouquinho dos anéis, da cor dos anéis, que a gente tem uma micrurus e uma eritrolampus, uma colobride, coral falsa, uma elapide, coral verdadeira. Uma coisa já rápida que a gente vê, os olhos das colobrides, das corais falsas, são grandes. Como você sabe que um olho de uma serpente é grande? Você compara relativamente em relação ao tamanho da cabeça, então esse aqui é bem menor, e o tamanho da narina, é bem maior do que a narina, esse cara aqui é do tamanho, então pequenininho. Não é assim, então se você pegar um organismo de 2 metros, você vai pegar um de 10 centímetros, é lógico que o olho de um é maior que o outro, é que a gente fala relativamente. E esses caras aqui têm escamas ao redor do olho, e esse cara aqui também tem, mas não forma esse anelzinho que a gente vê aqui. Além da dentição, né, gente, que a gente já sabe. A cauda das corais falsas é longa, e a das corais verdadeiras é curta. Tá? A cauda está representada aqui, ó. Para ver o tamanho da cauda, você vê onde está a cloaca, a partir da cloaca já é cauda. Tá? A cauda desses caras aqui é curta, percebam como ela é mais rombudinha aqui. Aqui a gente vê a representação da cauda curta, cloaca aqui, ó, então uma escaminha diferente, maiorzinha, mais levantada, e a cauda longa, de bônus, aqui tem ela está colocando um ovinho. Tá? E chegamos nas solenógrafas. Então as presas são canaliculadas, grandes e bem próximos ao final da boca, bem distais na boca, tá? Bem anteriores. Aqui nós temos a família Viperide, cascavéis e jararaca. Praticamente 80% dos acidentes causados no Brasil são por serpentes de acidentes zoofídicos, né? Por viperídeos, chamar de víboras, né? A peçonha é bem potente, o órgão inoculador, então perceba aqui que são 3, né? Na verdade não são 3, aqui são as posições. Então ele consegue recolher isso daí. Então ele é tão grande que é interessante que ele consiga recolher esses dentes. Alguns representantes, a surucucu, que é o gênero que Laquese, ou Laquesi, pelo jeito acho que é a pronúncia mais correta, as Botrops. Então, em Viperídeo, alguns representantes importantes. Ó. Aqui embaixo, a Crotalus duriçus, ou a cascavel. Tem outras espécies de cascavéis, isso aqui é só um representante, que tipicamente tem aquele guiso que todo mundo ouviu falar. Tem gente que acha que é legal pegar o guiso, colocar no violão, aquelas coisas, fazer uma graça, mas beleza. Esse guiso é formado pela depois. Esse cara vai trocando de pele, todo réptil faz isso, né? Ele vai trocando de pele, mas não troca dessa posição. Isso não necessariamente indica a idade por ano, mas indica o número de troca de pele que pode acontecer mais de uma vez por ano. Outro gênero importante aqui, jararaca, que é essa aqui, a Botrops, que causa mais acidentes, é a surucucu. Essa que causa mais acidentes, mas essa que causa os problemas mais graves. Tá? O veneno dela é neurotóxico, a peçonha é neurotóxica, então pode levar a pessoa a ter um colapso nervoso. Tá? Presença de fosseta loreal. Comentamos que todos os outros grupos eram sem fosseta. Esse tem a presença com fosseta loreal. Então a gente vê a abertura da narina e uma outra abertura. Essa é a fosseta loreal. Então ela fica entre os olhos e a narina. Aqui a gente tem representado olho, narina, fosseta loreal no meio. É bem visível, bem grande, muitas vezes maior do que a abertura nasal. Bom, essa fosseta é interessante. Ela tem por função percepção de calor. Então esses caras conseguem, isso aqui é só uma representação, né? A gente não é o bicho enxergando de verdade, mas consegue perceber quando tem um organismo de sangue quente por perto. Consegue capturar com eficiência, tá? Então a abertura dela, que tem aqui terminações nervosas, tal, ricas em mitocôndrias e beleza. Diferenças básicas
entre esses 3 gêneros importantes dentro de viperídeo. As jararacas, do gênero Bothrops alternatus, é bem comum aqui no nosso estado, né? Comendo aqui um anfíbio qualquer aqui, ela tem a cauda lisa, tá? Escamas lisinhas. Se a gente compara a um outro grupo de Bothrops, bem conhecido, a urutu, urutu cruzeiro. Então, esse cara aqui chama urutu cruzeiro porque tem algumas, não são todas, mas é bem comum ter uma cruz na cabeça, tá? Ou cruzes ao longo do corpo. Então, veja como é interessante isso aí. Ela não é da que mais causa mortes, esse tipo aí, tá? Mas ela é bem conhecida também, bastante conhecida nas lavouras do Paraná. A cascavel se reconhece fácil pela presença de um guiso. Tem uma coisa interessante para falar sobre o guiso, gente, porque ele evoluiu como uma forma de ameaçar uma presa. Ou outra interpretação sobre evolução, defendendo o predador, assustando o predador. É um chocalho que ele tem ali. Mas assim, existe, como a gente falou dos anfíbios lá para trás, do impacto do homem na evolução das espécies, né, lá da ilha, tal, os anfíbios mudaram o crânio e tal. Aqui a gente tem que muitas espécies, aliás, muitas populações dessa mesma espécie têm perdido o guiso. A população inteira sem guiso. Os jovens já estão nascendo sem a capacidade de formação do guiso. Então, as proles estão sendo selecionadas dessa forma, porque devido à urbanização, a exposição desses caras aumentou muito. Qualquer tipo de barulhinho, o pessoal vai lá e mata, por causa da urbanização. Então é interessante, né? A pressão humana interferindo na evolução desse grupo. A surucucu são aqueles que têm uma cauda com escama. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Esses caras têm escamas carenadas. Escamas carenadas quer dizer que elas, você consegue perceber bem, elas são meio levantadinhas individualmente. O que aparece aqui na cauda da surucucu, que no finalzinho da cauda não tem escama, né? Lisinha, como a gente vê aqui. Vou deixar para vocês aqui uma recomendação para vocês darem um passo além do nosso conteúdo sobre uma reportagem que saiu ali no jornal da USP e tal. E esse cara que é o autor de um artigo, é bem interessante, que mostra a perda dos membros, os argumentos sobre os caracteres genéticos que levou à perda dos membros. Então, o cara que eles substituíram genes possíveis, estudaram, perceberam que os genes para perda de pernas podiam ser exatamente alguns ali, e testaram em camundongos. Aqui temos a comparação de um camundongo não transgênico, ou seja, sem os genes da serpente, e aquele com os genes da serpente. 2 semanas de desenvolvimento, esse cara não tinha pernas, esse aqui tem. E é bem legal a explicação que esse cara daqui é um dos autores do trabalho, é interessante de ver. Também vou deixar um artigo aqui sobre a evolução da peçonha em lagartos, lizard é lagarto, e nas serpentes também, tá? Formando uma espécie de um clado venenoso, como a gente um clado peçonhento. É o mesmo arranjo filogenético que a gente tinha antes, confirmando. São 2 trabalhos diferentes, mas confirmando aquela filogenia anterior. Também vou deixar aqui um documento do Ministério da Saúde do Paraná, Ministério não, Secretaria da Saúde do Paraná. É um documento que fala de acidentes de animais peçonhentos, inclusive dos acidentes ofídicos. Então ele coloca algumas espécies importantes, os seus nomes populares. Então aqui é jararaca, 70% dos acidentes, ação do veneno, proteolítica, é o que acontece se você for picado, depois de você mordido, né? O que fazer, tem mais de um tipo de ação, não tem, e vai passando, tá? E também vou deixar, esse vídeo aqui é muito, mas muito interessante mesmo, sobre as formas de inoculação de veneno e a relação da classificação do que a gente falou até agora, que é áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa, relação disso com o hábito de caça. Aqui a gente vê, eu falei que a solenóglifa tem aqui a presa inoculadora, que pode ser retraída e fica dentro de uma bainha. Essa aqui é a bainha, bem interessante, certo? Então, até a próxima aula em que a gente vai começar a falar de arcosáurea e crocodília. Até a próxima.